Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um dia de estudos das obras de Kardec. Hoje, agora a partir da semana passada, iniciamos o estudo do livro O Céu e o Inferno, que trata da justiça divina segundo o Espiritismo. Tá? Então, nosso link é divulgado no Facebook, na página da Fraternidade Espírita Morada Nova, e também fica gravado, as aulas ficam gravadas aqui, e elas podem ser acessadas posteriormente para quem quiser. Ok? Edna, por favor, faça uma oração rápida. Neste momento, com muito carinho, com muito amor, vamos iniciando a nossa atividade desta noite, especialmente vamos nos preparar, agradecendo a Deus porque estamos aqui mais uma vez. Desejamos de todo o nosso coração que a gente possa recolher todas as informações, todo o aprendizado que virá esta noite. Assim, a gente agradece a todo o plano espiritual que está conosco também, que a gente possa aproveitar todas as riquezas, todos os ensinamentos, as lições que esse livro, que é tão importante, está nos trazendo. E assim, agradecidos a Deus, ao nosso anjo guardião que está conosco, e a todos os nossos irmãos do plano espiritual, nós dizemos ao Pai a oração que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás em toda parte, santificado é o teu nome, venha a nós o teu reino de amor. Seja feita a tua vontade, Pai, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair, Senhor, em tentação e livra-nos sempre de cometermos o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então, nós vamos iniciar o capítulo 2 do livro Céu e Inferno, Temor da Morte. Então, causas do temor da morte, e o outro item é porque os espíritas não temem a morte. Eu vou iniciar a leitura, tá? Um homem, qualquer que seja o grau da escala a que pertença, desde o estado de selvageria, tem o sentimento inato do futuro, ou seja, está aqui dentro dele esse sentimento de futuro. A sua intuição lhe diz que a morte não é a última palavra da existência. E aqueles que choramos não estão perdidos para sempre. A crença no futuro é intuitiva e infinitamente mais geral do que a do nada. Como ocorre, pois, que entre os que creem na imortalidade da alma se encontre ainda tanto apego às coisas da terra e um tão grande temor da morte? O temor da morte é um efeito da sabedoria da providência e uma consequência do instinto de conservação, comum a todos os seres vivos. Ele é necessário enquanto o homem não estiver bastante esclarecido sobre as condições da vida futura, como contrapeso ao arrebatamento que, sem esse freio, levá-lo-ia a deixar prematuramente a vida terrestre, e a negligenciar o trabalho neste mundo que deve servir ao seu próprio adiantamento. É por isso que, entre os povos primitivos, o futuro não era senão uma vaga intuição, mais tarde simples esperança, mais tarde ainda uma certeza, e mais ainda contrabalançada por um secreto apego à vida corporal. Então, esses 3 parágrafos se resumem simplesmente na afirmação que, desde os tempos em que o homem apareceu no planeta, existe dentro dele o instinto intuitivo do futuro, do que acontece depois. Né? Uns entendem de um jeito, outros entendem de outro, e a grande maioria, mesmo lá na época das cavernas, hoje,
o temor da morte é generalizado. E se muitos dizem que não têm medo da morte, e não há necessidade disso, mas o medo da morte é uma benção da providência, tá? Porque temendo a morte, o homem se cuida mais. Temendo a morte, o homem não sai por aí tresloucado fazendo bobagem, se bem que tem muitos que fazem, né? Não estão nem um pouco preocupados. Né? Mas é por isso, é como se esse medo da morte, caracterizado pelo desconhecimento do que acontece depois, é um freio para os instintos totais dos seres vivos. Ok? Edna, você pode ler o item 3 para a gente? 3 e o 4, por favor. Edna, tem que abrir o microfone, tá? Desculpa. Tá. À medida em que o homem compreende melhor a vida futura, o medo da morte diminui. Mas, ao mesmo tempo, compreendendo melhor a sua missão na Terra, ele espera seu fim com mais calma, resignação e sem medo. A certeza da vida futura imprime um outro curso às suas ideias, um outro objetivo aos seus trabalhos. Antes de ter essa certeza, ele não trabalha senão para a vida atual. Com essa certeza, trabalha tendo em vista o futuro sem negligenciar o presente, porque sabe que o seu futuro depende da direção, mais ou menos boa que dê ao presente. A certeza de encontrar seus amigos depois da morte, de continuar as relações que teve sobre a terra, de não perder o fruto de nenhum trabalho, de crescer sem cessar em inteligência e em perfeição, lhe dá a paciência de esperar e a coragem de suportar as fadigas momentâneas da vida terrestre. A solidariedade que ele vê se estabelecer entre os mortos e os vivos faz-lhe compreender aquela que deve existir entre os vivos. A fraternidade, desde então, tem sua razão de ser, e a caridade, um objetivo no presente e no futuro. E é isso mesmo, e que a gente pense, né, na questão da fraternidade, que tudo que a gente faz, a gente recebe, né? E quando a gente trata o outro como irmão, com certeza nós seremos tratados como irmãos também, tanto aqui como quando a gente parte para o outro lado, né? Para se livrar dos temores da morte, é preciso poder encará-la sob o seu verdadeiro ponto de vista, quer dizer, penetrar pelo pensamento no mundo espiritual e dele fazer uma ideia tão exata quanto possível, o que denota no espírito encarnado um certo desenvolvimento e uma certa aptidão para se desligar da matéria. Entre os que não estão suficientemente avançados, a vida material domina ainda sobre a vida espiritual. O homem, apegando-se ao exterior, não vê a vida senão no corpo, que é a teoria do materialista, né? É tudo aqui, né? Morreu o corpo, acabou tudo, né? Ao passo que a vida real está na alma. Estando o corpo privado de vida, aos seus olhos, tudo está perdido e ele se desespera. Se em lugar de concentrar seu pensamento sobre a veste exterior, ele o dirigisse para a própria fonte da vida, para a alma, que é um ser real, sobrevivente a tudo, lamentaria menos o corpo, fonte de tantas misérias e dores. Mas para isso é preciso uma força que o espírito não adquire senão com a maturidade. O temor da morte prende-se, pois, à insuficiência de noções sobre a vida futura, mas denota a necessidade de viver e o medo de que a destruição do corpo seja o fim de tudo.
Ele é, assim, provocado pelo secreto desejo da sobrevivência da alma, velado ainda pela incerteza. O temor se enfraquece à medida que a certeza se forma. Ele desaparece quando a certeza se completa. Eis o lado providencial da questão. Foi sábio em não ofuscar o homem, cuja razão não estava ainda bastante forte para suportar a perspectiva muito positiva e muito sedutora de um futuro que o faria negligenciar o presente necessário ao seu adiantamento material e intelectual. A gente vê tudo isso, a gente estuda, né? Eu não tenho nenhuma dúvida a respeito da vida depois da morte. Eu nunca tive, não tenho agora. Mas eu sou que nem o Chico, né? Um dia perguntaram para o Chico se ele tinha medo de morrer. Aí ele falou assim, não, eu tenho certeza absoluta que do outro lado tem vida, né? Mas eu tenho medo da passagem, daquele momento, entendeu? Isso eu tenho medo. Então, eu também tenho. Mas é isso, né? É só aquele pedacinho, né? Na realidade, para tirar esse receio, é só admitir o seguinte: é irrevogável essa passagem. Todos teremos que passar de uma maneira ou outra. Então, o que é importante é que a gente fortaleça em nós a crença de que a vida continua depois. E daí a passagem vai acontecer de uma maneira ou outra. É porque nós somos imediatistas e nós queremos saber já o que vai acontecer amanhã, hoje. E a gente aqui está dito com muita clareza que se o homem soubesse o que ia acontecer, ele ia negligenciar o presente, ele não daria valor para o presente, porque o presente é a única coisa que é mais importante para nós aqui, almas, espíritos encarnados. O passado já foi, nós não podemos mudar o que nós fizemos de errado, quem nós fomos. O futuro, nós não sabemos quanto tempo estaremos aqui, nós não sabemos o que vai acontecer ainda conosco. Mas então eu posso mudar o meu presente, por isso que a gente sempre fala, todo dia eu posso acordar e me esforçar para ser melhor, né? Lucineide, você está bem para ler aí o item 5? Vê se o som tá bom. Ah, tá ruim, tá Tá abafado, filho. ruim? Então, Eu vou ler então, tá bom? Obrigada, assim mesmo. Esse estado de coisas é mantido e prolongado por causas puramente humanas que desaparecerão com o progresso, ou seja, todas essas dúvidas, todos esses temores e essas incertezas, né? A primeira é o aspecto sobre o qual é apresentado a vida futura. Aspecto que poderia, peraí, aspecto que poderia bastar às inteligências pouco esclarecidas, mas que não poderia satisfazer as exigências da razão dos homens que refletem, que pensam, né, que se utilizam do bom senso. Então, dizem, se nos apresentam como verdades absolutas princípios contraditados pela lógica e pelos dados positivos da ciência, é porque não são verdades. Isso aqui é muito importante, essa frase, tá, gente? Porque é o que Kardec passou para a gente. É a fé raciocinada. Não existe uma verdade absoluta. Dogmas, que são aquelas verdades que não podem ser contestadas em todas as religiões. Na doutrina espírita não existem dogmas. Existem verdades que foram comprovadas pela ciência, pela razão, né? E pelo tempo em que elas foram lapidadas, tá? Daí, entre alguns, a incredulidade, ou seja, não crer. Entre um grande número, uma crença misturada de dúvidas. A vida futura é para eles uma ideia vaga, uma probabilidade antes do que uma certeza absoluta. Creem nela, ou seja, acreditam nela. Gostariam que assim fosse. E apesar deles, se dizem: se todavia assim não for, o que eu vou fazer? Será que isso é verdade mesmo?
O presente é positivo. Ocupemo-nos dele primeiro. O futuro virá por acréscimo. Gente, eu acabei de falar isso, né? Nem tinha lido essa frase. Aliás, ainda em definitivo, o que é a alma? É um ponto, é um átomo, uma centelha, uma chama? Como se sente? Como vê? Como percebe? A alma, para eles, não é uma realidade efetiva. Os incrédulos, né? É uma abstração, ou seja, é uma suposição. Os seres que lhes são caros, reduzidos ao estado de átomos em seu pensamento, estão, por assim dizer, perdidos para eles. E não têm, aos seus olhos, as qualidades que os fizeram amá-los. Não compreendem nem o amor de uma centelha. Centelha é uma brasinha pequenininha, uma luz brilhante pequena. Nem aquele que se pode ter por ela. E eles mesmos ficam mediocramente satisfeitos de serem transformados em mônadas. Mônadas é uma expressão que se usa para a menor partícula de matéria, tá? Onde, junto com essa menor partícula de matéria, está o princípio inteligente dado pelo Criador. Daí o retorno ao positivismo da vida terrestre, que tem alguma coisa de substancial. O número daqueles que estão dominados por esses pensamentos é considerável, ou seja, mesmo aqueles que acreditam na vida futura ainda têm essa dificuldade porque a gente está tão acostumado com as coisas materiais, com as coisas que a gente pega, que a gente sente, que a gente ouve. E alma é uma coisa que a gente tem que abstrair de todos os nossos 5 sentidos. É uma coisa que os nossos sentidos deste corpo, matéria, não conseguem apreender, não conseguem perceber. A gente ainda vai estudar mais para frente também, ou já lemos no livro dos Espíritos, que a alma é um espírito encarnado. Tem muito dessa teoria também. Mas para as pessoas, mesmo aqueles que querem acreditar que a vida existe, essa abstração que Kardec fala aqui é muito difícil, porque nós estamos dominados pelos sentidos materiais, né? E daí, nossa, mas como é que eu vou reduzir a um átomo, a uma centelha, uma luz, uma estrela, uma estrelinha? A pessoa que eu amei, que não está mais aqui, que já desencarnou, é difícil dar idades todas que essa pessoa tinha para essa estrelinha. É difícil acreditar que essa estrelinha me amava, como eu amava ela, né? É muito difícil. E daí as pessoas caem na incredulidade e se desesperam. Lê o 6 para nós, Etna, por favor? Sim. Uma outra razão que prende às coisas da terra aqueles mesmos que creem o mais firmemente na vida futura liga-se à impressão que conservam do ensinamento que lhes é dado desde a infância. O quadro que dela faz a religião, é preciso convir, não é nem muito sedutor, nem muito consolador. A gente lembra, pelo menos eu me lembro, quando eu era criança, que você vai morrer. Olha que Deus vai castigar e você vai morrer. Entendeu? Isso fica... Não faça isso que Deus te castiga. Exatamente. Tudo isso Olha, você fica falando palavrão, depois você vai para o inferno. Exatamente. Isso? Ou seja, a figura de um Deus, de um Criador ou de uma potência energética que pune, que julga, né? Castiga, né? Então, de um lado, vêm-se aí as contorções dos condenados a penas eternas que espiam nas torturas e nas chamas sem fim, seus erros de um momento para quem os séculos sucedem aos séculos sem esperança de alívio ou de piedade. E o que é mais implacável ainda, para quem o arrependimento não tem eficácia. De outro lado, as almas lânguidas e sofredoras do purgatório, esperando a sua libertação na boa vontade dos vivos, que oram ou façam orar por elas, e não dos seus esforços para progredirem. Essas duas categorias compõem
a imensa maioria da população do outro mundo. Acima desse plano, é muito restrito dos eleitos, gozando durante a eternidade de uma beatitude contemplativa. Essa eterna inutilidade preferível, sem dúvida ao nada, não lhes é menos de uma fastidiosa monotonia. Também vêem-se nas pinturas que retratam os bem-aventurados figuras angélicas, mas que respiram antes o tédio do que a verdadeira felicidade. Então, a gente vê, por exemplo, o Da Vinci, quando ele pinta Deus, com o dedo te acusando, os anjos, nessa fastidiosidade toda. Fala, Mari. Então, na realidade, é basicamente nesses 3 itens que se resume toda a formação religiosa de uma grande maioria de religiões, né? Ou a pessoa vai arder por séculos o seu sofrimento nas chamas, no fogo, mesmo que tenha errado uma única vez e por um único momento. Aqueles a quem não é dado a oportunidade de se arrependerem para serem perdoados. Quer dizer que só os vivos poderiam confessar seus erros, se arrepender e serem perdoados. Os que desencarnam, não. Os que morrem, não. Aquelas sofredoras que estão esperando lá no purgatório, que seria o meio termo do inferno, né, o comecinho, uma coisa meio quente, mas não é tão quente, que queima, mas não queima muito. Eles estão lá esperando as orações dos que ficaram aqui para os salvar, né? E aqueles que já estão lá em cima, que são os beatos, almas beatas, que não tem mais maldade, que não tem nada, e que ficam lá sentadinhos nas nuvens, tocando harpa, desenhados com anjinhos e com aquela auréola dourada, que é um tédio. Vou ficar o resto da eternidade sem fazer nada, tocando harpa e desenhando na nuvem. Basicamente, são esses 3 itens que fazem parte de toda a formação religiosa da gente. Pode continuar, Edna. Esse estado não satisfaz nem as aspirações, nem a ideia instintiva do progresso, que só parece compatível com a felicidade absoluta. Mal se pode conceber que o selvagem ignorante, de senso moral obtuso, pelo único fato de ter recebido o batismo, esteja no mesmo nível daquele que chegou ao mais alto grau da ciência e da moralidade prática, depois de longos anos de trabalho. É ainda menos concebível que a criança morta em tenra idade, antes de ter a consciência de si mesma e de seus atos, goze dos mesmos privilégios pelo único fato de uma cerimônia na qual a sua vontade não tem nenhuma parte. Esses pensamentos não deixam de agitar os mais fervorosos, por pouco que reflitam. Você quer que eu leia a 7ª também? Eu só queria fazer uma colocação, né? Porque quem faz o batismo na tenra idade são as religiões. Na época de Jesus, por exemplo, as pessoas eram batizadas depois que elas tinham um certo conhecimento da vida e elas eram preparadas para se batizar e para, de uma certa maneira, se comprometer a não cometer mais erros do que até então haviam cometido. Então, essa questão de, como ele fala aqui, a criança é batizada, ela não sabe de nada. De repente ela morre, só porque batizou ela vai para o céu? Então é uma questão bastante complicada, né? Mas enfim, né? Fala. Um minutinho. Na época, depois de Jesus, né? O batismo existia para os hebreus e para os judeus. Então, normalmente, aos 8 dias, era feita a circuncisão, né? Nos meninos, e eram consagrados no templo com alguma, como é que a gente fala? Uma doação para ser, esqueci o nome, a palavra agora, eles faziam um sacrifício. Quem tinha dinheiro dava um bode, quem não tinha dinheiro diminuindo, né? Até se tem na Bíblia a história de que
José e Maria levaram um pombinho, um pombo, porque eles não tinham mais dinheiro para isso, né? Só que com a chegada de Jesus e o início da sua pregação, é quando ele se encontra com João Batista, ele dá uma outra conotação, aí que está. Ele dá uma outra visão importante para o batismo, quando ele pede para João Batista o batizar nas águas do Jordão, né? Ele dá a conotação do batismo como responsabilidade pessoal. Eu estou escolhendo me modificar e seguir uma nova trajetória na minha vida, retirando as coisas ruins e me dedicando ao bem. Então, com esse ato, ele deu uma outra revisada. Não todas as pessoas que compreenderam, mas todos os cristãos, a partir dali, começaram a fazer o batismo nas águas, né? E depois a religião católica, a partir de Constantino, né? Depois que o pessoal da era cristã morreu e tal, eles criaram o ritual das águas, mas com as crianças pequenas, do mesmo jeito, entendeu? Mudou muito pouca coisa. Não, se perdeu foi o que Jesus veio trazer para a gente de concepção correta do batismo. Né? Pode ler, Edna, por favor. É a 7, então. O trabalho progressivo que se cumpre na Terra, não sendo nada na felicidade futura, a facilidade com a qual eles creem adquirir essa felicidade por meio de algumas práticas exteriores, a possibilidade mesma de comprá-la a preço de dinheiro, sem reforma séria do caráter e dos hábitos, deixam os gozos do mundo todo o seu valor. Mais de um crente se diz em seu foro íntimo que, já que o futuro está assegurado pelo cumprimento de certas fórmulas ou por dons póstumos que não o privam de nada, seria supérfluo impor-se sacrifícios ou qualquer constrangimento em proveito de outro, desde que se pode chegar à salvação trabalhando cada um por si. Seguramente, tal não é o pensamento de todos, porque há grandes e belas exceções, mas não se pode dissimular que esta não seja a mais numerosa, sobretudo das massas pouco esclarecidas, e que a ideia que se faz das condições para ser feliz no outro mundo não mantém o apego aos bens deste, e, por consequência, o egoísmo. Então, é a questão de comprar, né? Comprar através um ritual, o céu como acontecia, né? Aconteceu muito tempo, né? Então, na realidade, seria, quando ele fala eles creem adquirir essa felicidade por meio de algumas práticas extremas. Ele está dizendo os homens, tá? Sim, Então, se refere à humanidade, né? A humanidade, a grande maioria da humanidade ainda acredita que, cumprindo alguns atos das religiões exteriores, eu confesso, eu vou na missa, eu comungo, ou eu vou todo domingo na minha igreja evangélica, ouço o pastor pregar, canto o meu louvor, pago o meu dízimo. Isso já é suficiente para me garantir a felicidade depois que eu desencarnar. Quando, na realidade, isso não quer dizer nada, porque nada disso existe lá na vida material, na vida espiritual. Isso não é importante, porque ele fala bem aqui, sem reforma séria do caráter e dos hábitos, eles deixam os gozos do mundo, dão aos gozos do mundo, né? As coisas boas, o seu valor. Então, as pessoas valorizam mais as coisas do mundo do que as coisas espirituais, né? E que não ia valer a pena eu vou me impor sacrifícios para o outro, para eu ser caridoso, para eu ser fraterno, se eu vou trabalhar em proveito de mim mesmo, vou fazer doação para minha casa religiosa, não importa de que religião, vou fazer contribuição financeira, vou dar o melhor, o máximo que eu puder de dinheiro, vou estar garantindo um lugar bom do outro lado. Gente, isso é uma tristeza e nós ainda temos muitos, mas muitos, se não milhões, milhares e milhões de irmãos em humanidade
que pensam dessa maneira, que acham que acreditam nas promessas. Eu vou prometer que eu vou fazer tal coisa para obter outra. Então, mistura espiritualidade com coisa material. Não, eu vou deixar de tomar Coca-Cola 1 ano se eu conseguir que meu filho sare dessa doença, ou se eu conseguir um emprego novo. O que o pai, o que a espiritualidade vai fazer com Coca-Cola? A espiritualidade não toma Coca-Cola. Agora, se ela se impusesse uma penitência moral, é diferente. Então, eu estou tentando ter mais paciência com as pessoas que moram na minha casa. Eu sou uma pessoa sem paciência. Porque, na realidade, a gente fala que eu preciso ter paciência, mas a gente não tem, né? Então, a gente precisa adquirir essa paciência, aprender a cultivar ela dentro da gente. É uma dedicação moral que vale muito mais do que qualquer promessa. E o barganha com a espiritualidade não existe. Ah, se eu conseguir um namorado, eu vou fazer tal coisa. Isso não existe, tá? Porque o que existe é a necessidade de moralização. Vou ler o 8, tá? Acrescentemos a isso, vamos lembrar sempre que nós estamos lendo o livro Céu e Inferno, e nós estamos lendo o que Kardec escreveu orientado pela espiritualidade, tá? Então, ele continuava no processo de pesquisa de perguntas e respostas nas reuniões espíritas mediúnicas naquela época, 1865, acho. 65 ou 65? 65. Esse livro foi editado em 1865. Mas é ele aqui escrevendo as conclusões a que ele chegou, baseado nas informações. Acrescentemos que tudo nos hábitos concorre para fazer lamentar a vida terrestre e temer a passagem da terra para o céu. Na realidade, os hábitos, né, fazem com que a gente tenha medo dessa passagem. O que é um hábito? Um hábito é uma coisa que a gente adquire encarnado. Nós não nascemos com o hábito de fumar, com o hábito de beber, com o hábito de falar mal dos vizinhos, ou com o hábito de ser fofoqueiro. Isso a gente adquire aqui, encarnado, por falta de vigilância nossa ao nosso próprio caráter. Tá? A morte não é cercada senão de cerimônias tristes que aterrorizam mais do que trazem esperança. Isso é verdade. Em todas as seitas, as crenças e todas as religiões. Se representa a morte, é sempre sob o aspecto repulsivo, ou seja, o aspecto, mantenha isso longe de mim. E jamais se representa a morte como um sono de transição. Olha que linda essa figura de imagem, né? Um sono de transição. Todos esses emblemas lembram para nós a destruição do corpo. Mostram-no rendo e descarnado, sem a carne. Nenhuma dessas tratativas sobre a morte traz para a gente simbolizando a alma se livrando radiosa dos seus laços terrestres, ou seja, a alma cheia de luz, se desvencilhando das dores do corpo que estava doente ou que o mantinham numa cama, numa cadeira de roda, e ascendendo para a luminosidade do céu. Né? A partida para este mundo mais feliz não é acompanhada senão de lamentações daqueles que sobrevivem, como se acontecesse a maior infelicidade para aqueles que vão embora. É exatamente assim que a gente fica. É um chororô danado na hora de um velório. O velório tem uma energia negativa muito baixa, porque está todo mundo muito triste, todo mundo está chateado porque aquela pessoa que eles gostavam ia embora. Mas, gente, ninguém pode burlar essa passagem. Ninguém pode impedir esse sono de transição. Então, o que nós podemos fazer é mandar energias boas para esse ente que a gente amava muito, desde a hora que ele foi embora. Acreditar que nós podemos nos reencontrar, não é? E
fazer aquele ambiente um ambiente de... não é um ambiente de sofrimento e de revolta. Deveria ser um ambiente de carinho, de amor, de despedida feliz, como alguém que vai viajar para onde. Se lhes diz um eterno adeus, como se jamais se devesse revê-los. E nós vamos revê-los, sim. O que se lamenta por eles são gozos desse mundo, como se não devesse encontrá-los maiores. Na realidade, é o nosso egoísmo que prende, que nos traz a revolta, o sofrimento na hora que um ente querido parte. É o nosso egoísmo de querer que ele permaneça ao nosso lado. Existem pessoas que ainda falam de qualquer maneira, mesmo numa cama, numa cadeira de rodas, ou mesmo em coma num hospital. Eu queria tê-lo aqui. É muito egoísmo, porque quem ama liberta. Né? Se eu vejo uma borboleta linda e pego ela, vem pousar na minha mão, eu admiro as cores dela e a leveza dela e a beleza da natureza, mas eu tenho que manter a mão aberta para ela voar a hora que ela quiser. Porque se eu fecho a mão, eu vou matar a borboleta. Que infelicidade se diz em morrer quando se está jovem, rico, feliz e que se tem diante de si um futuro brilhante. A ideia de uma situação mais feliz aflora com dificuldade no pensamento, porque aí não tem raízes. Na realidade, a gente não crê que a vida mais feliz exista depois da morte, porque a gente acha que a felicidade é isso. É ser jovem, é ser rico, é ter um futuro promissor. Tudo concorre, pois, para inspirar o frio da morte em lugar de fazer renascer a esperança. Ah, ele já foi antes de mim. Que bom. Ele vai aplainar o caminho para quando for a minha vez ele vir me receber. Então que ele vibre por mim lá. Eu vibro por ele aqui. Vou sentir saudade, sim, vou. Mas tudo tem sua hora. O homem terá longo tempo, sem dúvida, para se desfazer dos seus preconceitos, mas a isso chegará na medida que a sua fé se afirme, que se faça uma ideia mais sadia da vida espiritual. Então, a crença vai esclarecendo e tirando esses medos na medida em que nós fortalecemos a nossa fé e o nosso conhecimento. Item 9. A crença vulgar coloca, por outro lado, o quê? Crença vulgar seria a crença comum das pessoas todas. Coloca as almas em regiões acessíveis com dificuldade ao pensamento, onde elas se tornam, de alguma forma, estranhas para aqueles que sobreviveram. A própria igreja coloca que toda relação está rompida. A igreja coloca entre elas e estes últimos uma barreira intransponível, ou seja, entre quem desencarnou e quem continua aqui. Ela, a igreja, declara que toda relação é rompida, toda comunicação é impossível. Isso não consola o nosso coração sofrido. Muitos de nós mantêm dentro de si aquele sentimento, falando, não é possível, não é possível, né? Que tanta afinidade, que uma vida vivida juntos, ou um pai com um filho, uma mãe com um filho, se isso se perca simplesmente porque a morte veio colocar a criatura no sono, né? Se estão no inferno, então, a esperança de revê-las está para sempre perdida, porque se uma alma foi para o inferno, eu não vou poder lá ver mais, segundo os dogmas da igreja. Por isso que muita gente procura os centros de psicografia, né? Para os médios psicografarem cartas, eles querem saber como a pessoa está do outro lado. Ah, ela tá no inferno, tem fogo lá, ela está triste, ela está sofrendo, ou ela está feliz, ela está calma, ela está tranquila. A menos que para lá se vá por si mesmo, ou seja, só... Certo? Se estão entre os eleitos, ou seja, entre aqueles que estão lá com a arpinha e de asinha, né? Estão completamente absorvidos pela beatitude contemplativa, ou seja, eles não vão lembrar
de quem está aqui na Terra ainda. Né? Tudo isso coloca entre os mortos e os vivos uma distância tão grande que se considera a separação como eterna. E essa separação não é eterna. Né? Por isso se prefere ainda ver junto de si, sofrendo na terra, os seres que a gente ama, como eu acabei de falar, e vê-los partir mesmo para o céu. Então, eu prefiro ter eles sofrendo com dores doentes perto de mim do que abrir mão da borboleta para partir para o céu. Aliás, a alma que está no céu é realmente feliz em ver, por exemplo, o filho, seu pai, sua mãe ou seus amigos arderem eternamente? Lógico que não. Né? Então eu posso ter alguém que ficou aqui, que não sabe que não vai ver, acha que não vai ver nunca mais. Tem alguém que foi lá ardendo mármore do inferno, como a novela falava, e tem alguém que alçou lá para cima. Então não vamos nos encontrar nunca mais? Não, não. Porque agora entra a parte que eu acho muito interessante, mas eu acho que a gente não vai conseguir acabar, a gente vai. Ah, não, vai sim. A Edna lê um parágrafo, eu leio o outro, tá, Edna? Ok. Porque os espíritos não temem, aliás, os espíritas não temem a morte, né? A doutrina espírita muda inteiramente a maneira de se encarar o futuro. A vida futura não é mais uma hipótese, mas uma realidade. O estado das almas depois da morte não é mais um sistema, mas um resultado da observação. O véu foi levantado, o mundo espiritual nos aparece em toda a sua realidade prática. Não são os homens que o descobrem pelo esforço de uma concepção engenhosa, mas são os próprios habitantes desse mundo que nos vêm descrever a sua situação. Nós os vemos aí em todos os degraus da escala espiritual, em todas as fases de felicidade e de infelicidade. Assistimos a todas as peripécias da vida de além-túmulo. Aí está, para os espíritas, a causa da calma com a qual encaram a morte, da serenidade dos seus últimos instantes na terra. O que os sustenta não é somente a esperança, é a certeza. Sabem que a vida futura não é senão a continuação da vida presente em melhores condições e a esperam com a mesma confiança que esperam o nascer do sol depois de uma noite de tempestade. Os motivos dessa confiança estão nos fatos dos quais são testemunhas e no acordo desses fatos com a lógica, a justiça e a bondade de Deus e as aspirações íntimas do homem. É assim. Ou seja, a gente não pode se esquecer que nós já estudamos o livro dos espíritos, depois o livro dos médiuns, e nós estamos no terceiro livro da codificação, que o Kardec escreveu, para explicar o funcionamento da vida após a morte e as relações entre os dois mundos, espiritual e material. Então, como os espíritas já sabem que essas informações todas que nós damos agora para vocês, que a gente discute, e as anteriores, vieram não de um homem, Kardec. Kardec não escreveu, ele só compilou todas as informações que os próprios espíritos vieram dar através de médiums, que recebiam essas informações ou por psicofonia, que é a fala, ou por psicografia, que era a escrita. Então, os próprios espíritos entraram em contato com Kardec para dizer: olha, você tem uma tarefa muito importante de escrever, nós queremos que você escreva como funciona a vida lá e a vida cá. E nós vamos falar para vocês apresentarem isso para a humanidade. Ok? Próximo capítulo, próximo item. Para os espíritas, perdão, a alma não é mais uma abstração, ou seja, não é uma coisa que a gente não consegue imaginar. Tem um corpo etéreo que faz dela um ser finido. Etéreo é leve, fluido, tá? Que o pensamento abarca e concebe.
Já é muito para fixar as ideias sobre a sua individualidade, aptidões e percepções. A lembrança daqueles que nos são caros repousa sobre alguma coisa de real. Não são apresentados mais como chamas fugidias que não lembram nada ao pensamento, mas sob uma forma correta que nos mostram melhores como seres vivos. Depois, em lugar de estarem perdidos nas profundezas do espaço, eles, esses entes queridos que já foram, estão ao nosso redor. O mundo corporal e o mundo espiritual estão em perpétuas relações, se assistem mutuamente. A dúvida sobre o futuro não sendo mais permitida, o temor da morte não tem mais razão de ser. Encara-se a sua chegada com sangue frio, como uma libertação, como a porta da vida e não como a porta do nada. Olha que lindo, né? Encara-se como uma libertação, a porta da vida, ou seja, vamos para um outro plano, né? Para uma outra dimensão. Os capítulos estão muito interessantes, né? Eu queria lembrar nesses minutinhos uma expressão da Edna que ela começou falando, né? Os espíritos não temem a morte, mas eu acredito na vida futura, mas assim como o Chico, eu tenho medo da hora da morte, da passagem, né? Isso é uma coisa que a gente elimina para a Edna como para todos os que nos ouvem, com leitura, com conhecimento. Tá? Eu não estou lembrando agora, porque ultimamente eu estou ficando, depois da Covid, então, fiquei péssima de memória. Eu lembro a citação, mas eu não lembro o livro. Mas se eu conseguir achar, eu passo para vocês. Tem uma citação de um livro psicografado que diz, o próprio livro dos Espíritos fala bem lá no começo, que morrer não dói. Dói muito mais nascer. Se você, ele fala até assim, se vocês estão preocupados com as dores físicas, nascer dói muito mais. O primeiro ar que entra dentro dos pulmões de uma criança chega a queimar. Por isso que a criança chora, né? E morrer mesmo não dói. Primeiro, quem morre de morte violenta não sente nada, porque ele é apagado, tipo assim, antes de acontecer. Quem morre por uma doença grave, que vai definhando, né? Que vai ficando, né? Ou pela velhice, que é a deitação dos órgãos, é devagarzinho, é devagarzinho, é devagarzinho, é devagarzinho. Depois entra numa sedação, e na hora mesmo é um sono. Apaga e acorda do outro lado. Não dói a transição. Não tenha medo, Ed. Não dói. Nós precisamos fortalecer isso na gente. Se eu não me engano, está bem no começo do livro dos Espíritos. Eu vou procurar depois, eu faço para você. Tá? Dói muito mais nascer do que morrer. O que a gente não quer, que a gente poderia relacionar com esse temor da passagem, é ficar ali sofrendo, sentindo dor, né? Num hospital. Tá doendo vamos supor, tá doendo a barriga, tá doendo a cabeça. Tá. Mas, na realidade, se a gente fortalece a nossa desmaterialização, ou seja, se a gente trabalha para entender que isso aqui é uma roupa que a minha alma imortal está vestindo, que eu vou tirar ela, então, na hora que eu estiver doente, vamos supor, eu estiver muito doente, que estiver ali no leito de um hospital, à beira da morte, eu vou estar vendo a espiritualidade, gente. Eles já vão estar em volta da gente. Eles vão estar ali alegres, com os braços abertos. Nós vamos ver os nossos entes queridos nos receber. Nós não vamos sentir nada. O que pode sentir é o corpo, mas não vamos sentir nada. Né? O que é importante é a gente olhar para eles, dar a mão para eles e não olhar para trás, e ir embora, para não ficar aqui na terra preso. Tá? Isso é um outro capítulo, é um outro assunto para outra hora. Ok? Então, nós vamos encerrar agora, porque eu tenho vibração, e senão a gente fala. E vamos tentar entrar às 8 horas, né? Na próxima terça-feira, para esse estudo. E às 22 horas, quem for nos encontrar no grupo das vibrações, vamos nos ver lá mais tarde hoje. Se encerra com uma prece para nós, por
favor. Então, nós agradecemos a Deus por esses momentos, por esse aprendizado todo, que é muito, muito importante para a gente, até para reforçar todas as verdades que estão sendo ditas, para reforçar a nossa fé em Deus, que a gente realmente não tenha medo. E assim nós vamos compartilhar um pouquinho daquilo que a gente recebeu, vibrando pela paz do universo, por todas as moradas da casa do Pai, pelo nosso planeta azul, Mãe Gaia, que está ainda tão cheio de dor. Vibramos intensamente para que o pensamento de todos os seres humanos, nossos irmãos, se pacifiquem neste momento. Vibramos pelos doentes do mundo, por aqueles que se arrastam nas ruas mendigando, em situação de rua. Vibramos intensamente por todos aqueles que fazem o bem, porque há muita gente fazendo o bem no planeta. Que a gente não se perca só com ideias negativas. Vibramos intensamente por cada um que está ao nosso redor, por nós que necessitamos ter paciência, que a gente cultive isso, porque é uma lição do Evangelho. Vibramos intensamente por todo o nosso planeta, por todos os seres humanos, por todos os que necessitam de alimento, tanto alimento material como alimento espiritual. E nós vibramos por nós mesmos, para que a gente possa trilhar caminhos melhores, caminhos menos sofridos. Graças a Deus e graças a Jesus.